Se você está no início de carreira, é bem provável que você esteja cometendo um desses erros que eu vou falar aqui hoje. Então, eu separei aqui três dos principais erros que a maioria dos engenheiros de dados acaba fazendo no início de carreira, ou na transição, ou alguma coisa do tipo. Bom, quais são esses erros? Quais são esses três erros que você pode estar cometendo? Eu falei aqui que esse é o maior erro porque nem sempre você vai estar cometendo os três ao mesmo tempo. Eu vou passar aqui por eles e você vai ver que se você está cometendo um dos erros, talvez você não esteja cometendo outro. É bem provável que você não esteja cometendo outro. Então, desses três que eu vou falar, bem provável que só um ou dois dos erros você está cometendo. E então tem bastante oportunidade aí de contornar isso e conseguir passar por cima. Bom, o primeiro erro que eu marquei aqui é focar só em ferramentas e esquecer dos fundamentos, ou seja, ignorar os fundamentos. Você não lê livro, você não pega as bases, você só tenta aprender uma ferramenta ali, vendo uma playlist no YouTube, fazendo um tutorialzinho e acha que isso vai te dar o conhecimento necessário. Não me entenda mal. Aprender uma ferramenta, aprender na prática é extremamente importante, e é isso que eu vou falar daqui a pouco. Mas aprender uma ferramenta, colocar ela na prática, fazer um projetinho, alguma coisa do tipo, deixando os fundamentos um pouco de lado, por um momento é ok. Mas só fazer isso, só aprender ali uma ferramenta, outra ferramenta, ver o que o mercado está pedindo e não se atentar aos fundamentos, aos conceitos essenciais, é extremamente ruim e pode te afastar de uma senioridade futura, uma possível promoção, alguma coisa que vai te segurar na carreira por mais tempo. Talvez aprender uma ferramenta que uma empresa esteja precisando, você vai conseguir uma vaga, mas depois de um tempo você vai ficar ali na mesmice, você não vai conseguir se destravar e dar os próximos passos. Então, aprender uma ferramenta é importante, vai te ajudar com o primeiro passo, mas se você não continuar ali com os fundamentos, com os conceitos essenciais, é bem provável que você vai ficar travado. E já pegando um gancho, o segundo erro, né, que eu mencionei, é o inverso. Então, só estudar a teoria, sem colocar a mão na massa, também é um erro muito grave. Porque, da mesma forma que aprender uma ferramenta sem os fundamentos, você não vai avançar muito, aprender só a teoria sem uma ferramenta, talvez você nem entre na área. Porque se você não sabe usar as ferramentas que o mercado está precisando, bem difícil que você vai passar numa entrevista de emprego e bem difícil que você vai conseguir essa primeira oportunidade. Então, a teoria, os fundamentos é extremamente importante, mas sem a prática, sem provar que você sabe fazer e resolver os problemas do dia a dia, que geralmente vai ser uma ferramenta, que geralmente vai ser um projeto prático, você não consegue avançar. Então, de fato, não tem como você tá estudando a teoria e não aprendendo a prática, ou o inverso disso, fazendo a prática e não aprendendo a teoria. Você tem que manter essas duas coisas em conjunto. E agora para o nosso terceiro erro, é, que eu acredito que vai linkar muito as duas coisas. Então, se você não estava fazendo uma das duas, se você não estava aprendendo ferramenta, mas estava estudando teoria, ou se você estava estudando teoria, mas não estava aprendendo uma ferramenta e a prática, talvez você nem chegou a mexer com SQL. Porque o SQL é o nosso terceiro erro grave. Não aprender SQL direito, de uma forma realmente essencial, de uma forma que te ajude a usar o SQL no dia a dia, mas que você entenda o que você está fazendo, é algo que junta um pouco aqui dos dois erros. Então, o SQL existe muito fundamentos, muitos conceitos que você precisa aprender para dominar ele, mas ao mesmo tempo você tem que aprender a usar um dbeaver, aprender a fazer é, uma conexão com o banco de dados externo, banco de dados interno, entender essa diferença entre os bancos de dados, entender é, indexação, entender o que é uma tabela, o que é um banco de dados estruturado, não estruturado, entender por que uma consulta, por que não outra, o que deixa uma consulta mais leve, mais pesada. Então, isso você aprende ali com os fundamentos, com a teoria, mas ao mesmo tempo você aprende na prática e criando projetos e fazendo acontecer. Então, realmente, se você não praticar e você não estudar os conceitos, você não vai
ter a capacidade de avançar com SQL. Dificilmente você vai ficar muito ali na tentativa e erro, errando, batendo a cabeça, até algum momento dar certo, mas você não vai entender o porquê que deu certo, o porquê que o seu código, o seu select, a sua query funcionou, o seu crash table funcionou, você só vai rodar. Então, entender esses conceitos, entender como aplicar, vai te levar para o próximo nível ali da área, e também vai te ajudar a conectar isso com inteligência artificial e ferramentas generativas, né? Tipo ChatGPT, enfim. Porque não adianta você sair pedindo para o ChatGPT criar uma query que faz tal coisa se você não sabe pedir tal coisa. Não adianta você tentar corrigir uma query, pedir para uma IA corrigir uma query, se você não sabe como pedir para ele corrigir. Então, o fundamento e a vivência é algo extremamente importante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E só lembrando que no nosso site, learn.degenerator.help, nós temos cursos de SQL, de Python, de algumas ferramentas, mas também tem cursos de fundamentos de engenharia de dados, fundamentos de arquitetura e várias coisas que vão te dar essa base, tanto técnica, teórica e ao mesmo tempo prática e com projetos reais e com coisas que vão te ajudar a driblar esses erros que eu mencionei aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até mais.